Olá! Estradas, portos, aeroportos, vias navegáveis, enfim, todo o sistema que interliga o país e serve à economia e aos cidadãos está no foco dos trabalhos da Comissão de Infraestrutura. E para conversar sobre como foi o ano de 2024, está aqui conosco o presidente dessa comissão, o senador Confúcio Moura. Senador, muito obrigado por estar conosco aqui. É uma satisfação muito grande estar no programa, aqui na TV Senado, para fazer essa retrospectiva sobre a comissão que eu presidi e presido ainda, Comissão de Infraestrutura do Senado, de Serviços de Infraestrutura. Vamos deixar para falar de acordo com suas perguntas. Não vai adiantando aqui o carro na frente dos bois. O ano que passou foi marcado por eventos ligados às mudanças climáticas. Um deles foi um evento extremo, aliás, os dois foram, mas o primeiro deles foi, já na primeira quadra do ano, foi a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. E a Comissão de Infraestrutura foi uma das que primeiro reagiu de pronto com uma proposta sua de destinar emendas para aquela região que foi prejudicada. Como foi que vocês receberam isso e o andamento a essa questão que relaciona a infraestrutura, a recuperação das estradas, rodovias e toda a estrutura? Foi muito importante que a nossa iniciativa coincidiu com o desejo do próprio governo. Então, a gente já começou a transferir recursos para o Fundo Estadual de Saúde e lá eles faziam distribuição para as unidades de saúde do Estado, os hospitais muito prejudicados, assim foi. Então, designamos esse recurso de R$1 milhão inicialmente, que foi realmente simbólico diante da tragédia, da dimensão, que foi muito grande, né? Mas atraiu logo recursos federais do Tesouro, outros recursos de outros parlamentares, a bancada do Estado do Rio Grande do Sul mudou todas as suas emendas para atender às necessidades mais urgentes dos municípios gaúchos, né? Então foi muito pronto, mas a dimensão da tragédia é tão grande que a gente não sabe quando vai terminar. Aquelas pessoas que estão desamparadas, sem casa, ainda não tiveram suas casas ainda reconstruídas. Então tem muita coisa de infraestrutura que é para anos e anos, mas não pode esquecer a tragédia. Isso é indispensável, não podemos esquecer de maneira nenhuma. Exatamente. Quando se vê que no final do ano o Produto Interno Bruto cresceu além das expectativas, parece até que conseguimos já superar o que aconteceu lá, mas o drama das pessoas, isso está longe. Né? O aeroporto já foi recuperado em grande parte, já voltou a operar o aeroporto de Porto Alegre, mas, enfim, a Comissão de Infraestrutura está atenta a todos esses problemas. O próprio aeroporto Salgado Filho, ele foi interditado até recentemente, há poucos dias. Os voos iam para Canoas, um aeroporto menor. O senhor chegou aí lá? Não fui nesse período, não. Mas o Salgado Filho, ele danificou todos os equipamentos, todos os tratores, todos aqueles acessos. A pista de pouso, que é o básico de qualquer aeroporto. Então, eles tiveram que importar todo esse material, esses equipamentos do Catar ou dos países árabes, que eles tinham lá pronta entrega, e precisava de um incentivo fiscal de importação. Nós fizemos essa aproximação entre a empresa concedida e o Ministério da Economia, da Fazenda, e a Secretaria da Receita, no sentido de rapidamente ser abrigado nessa importação bem rápida de máquinas para abrir o aeroporto. E, de fato, já abriu. Agora, as mudanças climáticas também tiveram um efeito em outras regiões do país e, sobretudo, na sua cidade, no seu estado, que foi tremendamente prejudicado. O que a gente viu aqui, que a fumaça sobre a capital de Rondônia, sobre o estado, durou muito tempo. O Rio Madeira atingiu um nível recorde, o nível mais baixo desde quando se fazem as medições. Né? Como é que foi o impacto lá? Tem gerado assim, muita dúvida das pessoas. Tem uns que não acreditam em mudança climática, né? Mas é um fato realmente indubitável, né? Porque os efeitos, estão vendo, esse efeito do Rio Grande do Sul não é normal, gente. 90% dos municípios atingidos, o estado quase todo atingido. E agora a seca na região de floresta úmida, que é a região amazônica.
o rio, mesmo o rio Amazonas, o rio Solimões, o rio Negro, todos baixaram, níveis assim, extremos. O rio Madeira, nosso lá de Rondônia, que é um rio muito grande, dos maiores do Brasil, também baixou muito seus níveis, ameaçando a geração de energia das hidrelétricas. Então teve muita coisa. E a fumaça, com 20 dias sem pouso, sem pousar e decolar aviões. Então você veja o prejuízo da população, tudo isso, o adoecimento das pessoas, muitas crises, muita internação devido a distúrbios respiratórios, de pele, mal-estar, sufocação. Então é um caso de saúde pública evidente. Né? Então, existe mudança climática, existe efeitos nocivos do desmatamento, está comprovado, não é? Então isso chamou a atenção, precisa desse despertamento da população para essas realidades que estão aí à nossa frente. Agora, a comissão está atenta a essa questão, mesmo porque alguns projetos estão avançando dentro da comissão, como o projeto de transição, o programa de aceleração da transmissão, da transição energética, né? A mudança de fontes. Perfeito. Então, esse é um projeto que foi votado na comissão agora bem recentezinho, semana passada. Já está no plenário à disposição do presidente para votação dos senadores e senadoras. Justamente é um projeto importante que faz uma previsão de transição. Ele ficou um pouco polemizado, devido na Câmara, nos últimos minutos, ter colocado ali o que nós chamamos aqui, apelidamos de jabutis, porque se nós estamos trabalhando com energias limpas, colocar, por exemplo, benefícios fiscais para o carvão, para combustíveis fósseis, né? não cheira bem, né? Não tem sentido. Então, esse foi um ponto dramático, por isso que atrasou um pouco na votação na comissão, enquanto não houve um acordo, e o relator, o senador Laércio de Oliveira, fez as mudanças, ajustou para poder ser votado. Foi votado e aprovado. Agora, trata-se também de uma outra, voltando à questão das comunicações, da estrutura de comunicação. Os senadores, os parlamentares da região norte, eles reclamam muito da região norte ficar isolada, mal atendida pelos transportes aéreos, né? E há uma discussão dentro lá, já propostas dentro da Comissão de Infraestrutura, no sentido de que autorizar voos de companhias estrangeiras, inclusive ou voos de companhias nacionais que façam em voos internacionais, que façam escalas no Acre, façam escalas em Rondônia, estados mais afastados. E qual a demanda que existe lá agora? O senhor mesmo é vítima dessa falta de voos. Mudou muito depois da pandemia o abastecimento dos voos ordinários para a região amazônica, né? Não tem mais voos hoje sistemáticos como o voo para Porto Velho, Manaus, que era corriqueiro, a gente fazia essa rota. Quem vai para Manaus tem que passar, tem que vir a Brasília para ir a Manaus. Você vê que é uma coisa fora de base, né? E dois projetos tramitaram lá na nossa comissão, permitindo assim, uma inovação muito grande, que seria a chamada aviação de cabotagem. Isto é, as companhias do Chile, companhias peruanas, bolivianas e outras tantas, que trafegam naquele espaço, se assim desejar, poderiam ter a permissão oficial para fazer pouso, né, desses nossos estados, para aumentar a competição, baratear as passagens, mas melhor frequência de atendimento em horários mais humanizados. Porque hoje, grande parte dos voos, quase todos, eu mesmo pego o voo entre 1h30 da madrugada até 3 da madrugada. Mas, quer dizer, a noite do dia anterior fica praticamente perdida. Sem dormir, porque eu desço para o interior do estado e venho direto para o aeroporto. Né? Aí não dorme na viagem de carro. Depois pega o avião já à tarde. Aí você senta ali no meio, uma conversa. Certo é que termina você não dormindo. Chega aqui 5 horas da manhã, ou 6. Né? Você não tem disposição. Tempo útil para se recuperar. Né? para vir para o trabalho. Existe uma diferença fuso horário, né? São 2 então, horas. Atrapalha muito os voos. O pessoal está saindo com um dia de antecedência para dormir no dia seguinte, né? Porque está difícil. E voos caros.
muito caros, né? Assim, qualquer voo assim, comprado de última hora é 5 mil, 6 mil reais, 7 mil reais e de volta. Parece que é mais vantajoso ir para a Europa, Estados Unidos, até para a China, do que ir aqui para voos domésticos aqui dentro do país, né? Então, essas duas ideias do senador Alan Rick e do Petecão, eles até são dois acrianos, dois senadores brilhantes do Acre, estão trabalhando nesse sentido. Eles estão negociando, está avançando. E é um clamor da nossa região, um clamor latente, evidente. E interessante que eu estive observando, no Nordeste também tem alguns voos que são prejudicados. Por exemplo, para Sergipe, está bem complicado os voos, tem que ir para fazer conexões. Às vezes tem que vir a Brasília para depois voltar para o Nordeste. Então mudou muito esses roteiros das companhias aéreas brasileiras. E também não existe a competitividade. Você viu quando uma companhia atende as duas principais, digamos assim, não posso nem citar o nome, os horários são quase sempre os mesmos e os preços praticamente coincidem. Exatamente. Então, isso tudo a gente é cobrado muito pelo povo do Estado, porque nós somos representantes, né? Eles têm que cobrar para nós mesmos, para deputados e senadores, para encontrar a solução. Já fiz audiências públicas na Comissão de Infraestrutura com as companhias aéreas, com os interessados. Mas eles são um grupo muito forte. Né? Ali vocês têm sempre uma explicação. E o grande problema que eles falam é o combustível. Combustível, que corresponde a 42% do preço da passagem, e também o número de ajuizamento de ações, ajuizamento de ações. Questão na justiça, e por isso as companhias de baixo custo estrangeiras não querem operar. Exatamente. Aqui. Muita judicialização e isso ameaça muito. Algumas companhias falam, não, para Rondônia e Porto Velho eu não vou aumentar nada, porque lá é muita briga. É justamente pelo prejuízo, que a pessoa fica muito tempo no aeroporto, sacrifica, às vezes compra passagem, tem aquele chamado overbook, e aquelas coisas todas que tem, os dramas dos aeroportos, né? E isso tem causado embaraço para nós todos. Agora, senador, ainda falando da questão da infraestrutura e ainda na sua região, a BR-319, ela liga Porto Velho a Manaus, né? Que é a única ligação rodoviária de Manaus com como diria o doutor Tancredo, como os demais estados do Brasil, não diria o resto do Brasil, né? Mas, nesse caso, há uma controvérsia muito grande, porque essa rodovia foi aberta, foi asfaltada, depois a mata amazônica tomou de volta. Ela existe em condições bastante precárias e há uma controvérsia com o meio ambiente, com os ambientalistas, sobre se deve asfaltar ou não. E o senhor está bem por dentro dessa situação. Como é que nós nos encontramos hoje? Ninguém é contra a BR-319, né? Eu mesmo já fui de carro de Ariquemes, em Rondônia, até Manaus, dirigindo em asfalto, né? Só faltavam as pontes, tinha umas pontes que era realmente ponte de madeira ou balsas, né? E as chuvas são colossais, né? Então, essa estrada já existiu nos anos 90, ela existia. Então, depois foi danificada, foi esburacando, foi danificando, e foi atolando, e foi virando aquela coisa. Hoje, o IBAMA tem uma série de exigências que ainda o Ministério do Transporte não atendeu. São o EARIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o consequente relatório de impacto ambiental. Atendido essas cláusulas todas direitinho, atendido às exigências ambientais, aí sim. E a proposta do Ministério do Transporte é inovadora, é a construção de uma estrada-parque. A estrada-parque é uma estrada diferente das estradas convencionais, uma que ela é mais alta, ela tem viadutos, assim, passarelas por baixo do leito do asfalto, onde trafega os animais irem e virem, e também tem proteções laterais da rodovia, e ela teria um monitoramento remoto, muito bem feito, mediante satélite, e presença de forças nas duas bocas de entrada e de saída, de tal forma que o carro que entra numa região, ele tem que obrigatoriamente sair do outro lado. Se não sair do outro lado, ele ficou dentro do espaço, né? Aí onde é que ele foi? Aí, logicamente, já desperta o interesse da polícia
para saber o que questão de tráfico de armas, de droga, tem contrabando, tem é uma extensão enorme. Enorme. E é uma região de baixa densidade, poucas pessoas, ribeirinhos ou extrativistas que vivem naquelas beiradas de rodovia. Então, justamente, ela pode sair, é uma estrada que vai ficar 30% ou 40% mais cara do que as estradas convencionais, mas o Ministério do Transporte quer fazer como exemplo. Nós tivemos com o ministro Renan Filho, ele quer fazer como exemplo. Então, ele está agora trabalhando as adequações para o licenciamento ambiental, né, que é bem exigente, e há também uma manifestação ambiental de muitas organizações estrangeiras, contrárias ao impacto sobre essa floresta densa. Porque as florestas densas no mundo só tem 5. Não é? Tem a Indonésia, a Indonésia, que vai até a Rússia, a americana, uma no Congo e outro país africano ali que tem uma floresta maravilhosa. Mas que perto da nossa vão ser baixistas. A nossa é maior, né? A americana, a russa, então grandes florestas. Essas florestas intactas significa o seguinte: são florestas que numa área num quadrado de 500 quilômetros não haja nenhuma rede de transmissão e nenhuma estrada, por menor que seja. Essa é a floresta intacta, que realmente difícil manter uma luta muito grande dessas 5 florestas do mundo para que elas sejam mantidas intactas. Mas como é que vai deixar, por exemplo, o acesso a uma capital como Manaus ou Boa Vista sem um acesso terrestre, ou por aviação, ou por água? Então tem que integrar essa multimodalidade de transporte, é muito importante para nós, na nossa região. Senador, saindo das florestas e indo para a questão urbana, onde a gente sabe que milhões de trabalhadores passam horas e horas no trajeto do trabalho para casa e de casa para o trabalho e vice-versa, transitou também pela sua comissão o Marco Legal do Transporte Coletivo Urbano. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Esse é um dos problemas metropolitanos mais graves do país, que é o transporte. As populações que fazem uso dos trens, dos ônibus, elas moram mais distantes. Tem muita gente em São Paulo e outras grandes cidades que demoram 2, 3 horas em cima de um ônibus fazendo conexões. Então é um problema sério. Foi objeto da grande Revolução Brasileira de 2013. Foi justamente, aquele foi o estupim pequeno, que aumentou 20 centavos da tarifa, né? E certo é que o transporte coletivo foi objeto das maiores manifestações em 2013, que consequentemente progrediu até o impeachment da presidente Dilma. Dali começou as evidentes tendências da direita brasileira. Do MBL, ali surgiu as pautas identitárias, as pautas que a direita defende, esse poder... Muitos personagens da nova geração de políticos surgiram ali. Os criadores, que foi do MBL e outros meninos das universidades, que lutavam primeiro pelo passe livre, esses meninos, de 2013, eles não participaram de política, nenhum deles. Nenhum. A imprensa foi atrás deles, identificaram alguns como enfermeiros, outros trabalhando com profissionais liberais hoje. Nenhum se candidatou, nem a vereador, nenhum. Eles fizeram a manifestação assim, por dentro por uma onda revolucionária que veio naquele momento. Mas não foi só um movimento passe livre. Saúde e educação também despontavam. Aí vieram vários outros movimentos. O movimento indígena estava ali dentro, o movimento também pelo combate à corrupção. Aí vieram uma série de movimentos feministas, um movimento LGBT da época também, todos engrenaram ali dentro. E as igrejas também fizeram parte do movimento. Os grandes movimentos de rua do Brasil foi a marcha da família, com Deus por Deus e Liberdade, que é dirigida em 1964, né? Que foi dirigida, e não existe todo ano as igrejas evangélicas. Família, propriedade. Família. E depois o outro grande movimento, além desse, foi o movimento da LGBTQ, as paradas gays, que também foram movimentos políticos. Continuam sendo, eles não foram movimentos isolados. Então foi ali, em 2013, começou a surgir todo esse movimento que chega até hoje, da polarização. Começou ingênuo.
E eles foram se organizando, né? Foram assim, tendo maior capacidade de aglomeração, muito maior que a esquerda. Mas o senhor acha, então, que essa questão do transporte urbano ficou um pouco de lado nessas reivindicações? Não, ele ficou muito evidente. Até hoje, muitos prefeitos... Hoje, o problema não desapareceu. Eles estão hoje caminhando para atendimento àquela pauta. Inclusive, a esquerda, na realidade, ficou chateada porque a presidência da República não absorveu as pautas da rua. Né? Isso causou um certo desgosto deles. Então, hoje, muitas prefeituras, muitos estados já estão concedendo o passe livre. Assim, em determinados dias da semana. Alguns municípios já estão fazendo. Então, isso vai caminhar mais cedo ou mais tarde para universalizar. Enquanto não tiver, por exemplo, metrôs disponíveis para a população, que realmente o transporte de alta velocidade nas regiões metropolitanas, como Brasília e outras tantas, esse drama, que o pessoal que vem do entorno, vem em pé. Quem vem de Águas Lindas, quem vem aqui de São Sebastião, quem vem de Santo Antônio, quem vem ali de Brasilinha, que ali dentro de Planaltina de Mas a Goiás. Comissão de Infraestrutura também realizou uma audiência pública sobre o BRT, que é o transporte sobre rodas, mas aquele... Sobre trilhos, né? Exatamente. Sobre trilhos. Né? Então, essas modalidades de transporte são caras e o Brasil, com orçamento, o drama é esse, com orçamento da União, não constrói. Infelizmente. Por falar em orçamento, as emendas da comissão para o orçamento de 2025, elas foram focadas mais em qual setor? Basicamente, a maioria delas foi no sistema rodoviário. Né? Os senadores pautaram mais esse item, que é o que mais interessa hoje. Precisa muito de manutenção. Manutenção. Né? O Piauí, o estado de Mato Grosso do Sul fez emenda. Não é? O senador Eduardo Braga teve uma emenda contemplada. Então, foram essas emendas que foram aceitas. Foram muitas, né? Foram muitas emendas. Aí vai para o voto. Então, essas foram as eleitas. E o relator foi o senador Marcelo Castro, que é muito experiente. Então, ele fez a triagem certinha. Estamos agora nos ajustando às exigências do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas parlamentares. Muita coisa não está clara, né? Mesmo com a lei já sancionada, mas nós estamos agora trabalhando. Aquilo que não está claro, eu vou colocar na LDO, que eu estou relatando, e eu vou colocar na LDO para, pelo menos, com validade de um ano, que é o ano 2025. Depois, aí nós temos um ano para arrumar essa situação conflituosa entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal sobre a questão das emendas parlamentares. E o que o senhor prevê para a comissão no ano de 2025? A emenda, eu termino o mandato em fevereiro, né? Eu desejo que o sucessor realmente, eu vou deixar a pauta bem limpa lá, a gente vai ficar algumas audiências públicas para o futuro agendar ou não, e os projetos que chegarem agora, mais recentes, no período de recesso, né? Que vão entrar, que eu não vou conseguir dar seguimento. Nós não temos grandes acúmulos de projetos lá parados, não. De quantas comissões o senhor faz parte? Eu faço parte da Comissão de Educação, Meio Ambiente, essa que eu presido, e ainda faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia como suplente. Não é pouca coisa. Ali é um corre-corre, a gente não dá conta, né? Porque você não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Como é que eu presido uma reunião e voto na Comissão de Educação e falo em outra comissão? Então, tem que, na hora que tem uma pauta da gente em outra comissão, a gente pede alguém para ocupar a presidência temporariamente, e vou para lá, volto e retorno para dar seguimento aos trabalhos. Mas não é fácil. Aqui são poucos senadores e muitas comissões. Então, o trabalho é muito intenso e é aloprado, é louco. Então, a gente fica num corre-corre muito grande. Muitas comissões permanentes e algumas comissões que são temporárias, que são... Exatamente. No calor do acontecimento. Eventualmente, são colocados lá, né? Eu tive agora, esses dias atrás, até que entrar como suplente na Comissão de Constituição e Justiça. Mas foi temporário porque tinha um afastamento de um senador e eu precisava substituir o senador Eduardo Braga nas audiências públicas sobre reforma tributária. Porque ele estava adoentado, convalescendo de uma cirurgia,
Então, ele não podia ficar 5 horas sentado, 6 horas sentado, assistindo 19 expositores apresentarem seus temas, né? Então, eu fazia um revezamento, ele ficava um pouquinho, abria e eu entrava para poder ajudá-lo nessa travessia. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui, o senhor sempre muito simpático, muito à disposição da gente. Obrigado. Eu que agradeço, uma oportunidade maravilhosa. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Nosso muito obrigado pela atenção e até a próxima.